Pilatos estava com a visita de 3 tribunos da Antioquia, né, e esses tribunos era tipo um supervisor, vendo que o Pilatos estava arrumando, né, porque eles passavam tudo para Lúcio Vitelo. Lúcio Vitero era governador da Síria e ele era um homem severo e muito competente, e ele só prestava contas a Tibério. Então nós temos o quê? Herodes, né, tinha o reino de Herodes o Grande foi dividido por seus 2 filhos. Esses 2 filhos eles, prestavam conta a Pôncio Pilatos, e Pilatos prestava conta a Lúcio Vitelo. Lúcio Vitelo só prestava conta a Tibério. Era o homem de confiança de Tibério. Então, ele estava sendo supervisionado e ele ficou ali num beco sem saída. E ele vai, interroga Jesus, né, é, e Jesus não fala nada, ele inclusive fala que não viu nenhum crime naquele homem para levá-lo à morte, mas aí Caifás, junto com os outros sacerdotes, gritava que ele estava incitando o povo a não pagar imposto contra Roma. E aí o Pôncio Pilatos já não tinha muito jeito de defender ali, de absolver Jesus. Mesmo assim, ele pega Jesus e manda levar a Herodes Antipas, que estava na cidade também, rei dos judeus, para Herodes interrogá-lo e dar a pena para Jesus. Herodes o interroga, zomba dele, esbofeteia ele por várias vezes, põe uma capa nele brilhosa e manda entregá-lo a Pilatos novamente. E Pilatos, né, nesse julgamento, Pilatos recebe um bilhete, ele é interrompido no julgamento, porque ele recebe um bilhete. Para ser interrompido e receber um bilhete, tinha que ser alguma coisa muito importante. E era o bilhete da sua mulher. E a sua mulher pediu para ele não envolver no julgamento daquele homem, porque ele era um homem que não tinha nenhum crime e que ela padeceu muito aquela noite por causa daquele sonho. E os romanos, eles tinham um certo medo de sonhos, era como se fosse aviso para eles. Então, Pôncio Pilatos, de todo jeito, tentou não condenar Jesus à morte. Mas só foi crescer na multidão ali, né? As pessoas foram vindo, e incrível como que também a multidão é versátil, né? A mesma multidão que gritou no domingo, quando Jesus entrou em Jerusalém, né, aclamando Jesus, estava gritando agora: "Crucificai". Basta um orientador hábil, né, para fazer com que as pessoas mudem de ideia, ou para o bem ou para o mal. Isso aí foi o que Caifás fez, conseguiu que o povo gritasse o tempo todo: "Crucificai". E aí Pilatos, sem muita opção, já estava com muita raiva do sumo sacerdote, porque jogou aquela bomba na mão dele, né, inclusive Jesus estava ali na praça chamada Petrório, que significa Praça da Tristeza, ele manda amarrar Jesus num pau, Jesus estava totalmente nu, né, tamanho sua humilhação, e ali Jesus é chicoteado 39 vezes. O que eles usavam para chicotear era um bastão grande e cheio de 12 correntes e na ponta pregos enferrujados. E homens fortes que sabiam manusear esse instrumento que batiam, né, na pessoa, dando as chicotadas ali para quê? Para rasgar a pele todinha da pessoa, mas a pessoa não levá-la à morte, porque ela tinha que passar pela cruz, né, a morte terrível, que só ladrão passava por isso, bandidos de alta periculosidade. E quando a pessoa desmaiava, era jogado água nela para ela ver o que ela estava passando. Então, Jesus foi chicoteado ali, e Pôncio Pilatos manda trazê-lo novamente, e aquele dia era o dia da indulgência, que o quê? No dia que começava a Páscoa, o Império Romano, ele, para mostrar que ele era bom para o povo judeu, ele pegava um dos prisioneiros judeus e mandava o povo escolher quem que queria que fosse libertado. Então ele manda trazer Barrabás e mostra Jesus para o povo e pergunta, né: "Quem que vocês querem que seja solto?". E aí o povo gritou: "Barrabás, Barrabás". Então o Barrabás é solto, inclusive ele matou 3 soldados romanos, porque ele era um revolucionário, né, lutava contra o império,
e Jesus foi crucificado, e o povo gritando: "Crucifica-o, crucifica-o". Então, olha como que o povo é manipulado pelo poder, né, pelo uma pessoa como é que consegue, com habilidade, manipular o povo. É igual aquele livrinho lá do primário, né, Maria vai com as outras, a mesma coisa, e não muda muito até hoje, nos dias de hoje. Então, nós temos aí, Jesus começa a sua via sacra. E Pedro, onde estava Pedro? Pedro Pedro, antes que o galo cantasse, Pedro, né, aquele homem tão corajoso, ele negou Jesus 3 vezes, quando o reconheceram como amigo de Jesus. Inclusive, ele chega a desmaiar naquele pátio, porque ele entrou em estado de choque, né, uma defesa do psique para não sofrer aquela pressão que ele estava sofrendo, aquela angústia. Então, ele desmaia e só volta a praticamente com delírios, com muita febre, a ficar bem no sábado quase para o domingo de madrugada, né. E quem leva ele embora ali? João e um empregado de José de Arimateia, que leva ele para a casa de Maria e Marta em Betânia. Bem, e aí continua, né, então Jesus começa a sua via sacra sendo carregando a sua cruz, sendo açoitado, as pessoas gritando no caminho para crucificar, e as únicas pessoas que ficam ali na hora que ele é executado, que ele passa pelo processo todo de cruz, é a sua mãe, Maria Madalena, outra, né, outra acompanhante delas, e João, o seu discípulo amado. Esses participam, né, veem a crucificação de Jesus. E ali, quando Jesus é pregado na cruz, meio-dia, né, ele fala: "Pai, por que me abandonaste?". E sofreu muito, foi perdendo a respiração, né, sofrimento terrível, nenhuma parte do corpo dele se via, de tanto sangue. Nenhum artista até hoje foi capaz de, não tem coragem de pintar Jesus tamanho que ele ficou, né, porque Jesus ficou irreconhecível, e estava nu ainda. Então nenhum artista, retratou Jesus realmente como ele ficou ali na cruz. E ali, quando dá 3 horas da tarde, ele fala: "Está tudo consumado". E aí ele dá o seu último suspiro, né, e morre. Foi muito sofrimento, gente. Não existe cruz sem ressurreição. Não existe a ressurreição sem passar pela cruz. E aí, e tudo isso para o quê? Para a fidelidade, a obediência que ele teve ao Pai, né, para cumprir um projeto do Pai, para trazer a salvação para todos nós. E para nos, a doação máxima de amor e nos perdoar, né, dos tantos pecados que tinha aí o povo, né, e tem ainda. José de Arimateia, Jesus seria jogado naquela vala, vala de indigentes, aonde ficavam os corpos expostos, mas eles tinham que tirar o corpo, né, foi dado ordem lá para eles tirar o corpo aquele dia, porque tinha muita gente chegando a Jerusalém para a festa. E era muito feio ver aqueles 3 homens na cruz lá, né, mortos pelo Império Romano. Então, José de Arimateia é avisado por Nicodemos que Jesus havia morrido. E José de Arimateia era um seguidor de Jesus anônimo, né, à noite, porque ele tinha medo de ser criticado pelos seus amigos ricos, importantes. Mas ele falou: "Não, eu não aceito que jogue o corpo de Jesus numa vala. Esse homem precisa de um sepulcro digno dele, porque esse homem realmente, ele é o filho de Deus". Ele também acreditava nisso. E aí, como ele tinha uma certa posição e muitas pessoas deviam favores a ele, ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Por isso que José de Arimateia aparece uma vez na Sagrada Escritura. E aí Pilatos, como não tinha jeito de negar o corpo a José, por dever favores, ele fala com o centurião dele que vá até lá e ver se realmente Jesus já havia morrido para liberar o corpo. O centurião vai lá, chegando lá, um soldado estava quebrando a perna dos 2 ladrões que estavam do lado, né, porque isso aí era de praxe, quebrar as pernas, esmagar os ossos para que eles morressem mais rápido. E quando ele foi para quebrar a perna de Jesus, né, esmagar os seus ossos, está na profecia, nenhum
nenhum osso lhe será quebrado, né. Quando vai para quebrar, esse centurião entra no meio, segura ele e fala: "Não, não precisa quebrar que ele já está morto". O soldado não gosta muito dessa atitude do centurião, embora hierarquia dentro da hierarquia ele estava acima, né, do soldado, ele fala que não precisava quebrar os ossos daquele homem, não precisava perder tempo, que ele achava que era muito humilhante fazer isso com Jesus. E num intuito assim, ele pega a sua lança e enfia no coração de Jesus, da onde saiu ainda um pouco de sangue e água. E aí volta a Pilatos e fala que Jesus estava morto. Então o corpo de Jesus é entregue a José de Arimateia, e José de Arimateia manda buscar o seu melhor linho, as suas melhores ervas, para preparar o corpo, juntamente com Nicodemos, o filho de Nicodemos e o seu servo também. E aí eles iam sepultar, Jesus no túmulo que José de Arimateia mandou fazer para ele, né. Então, chama gola, o pé da redonda. E aí chega lá, eles preparam o corpo e colocam ele dentro do sepulcro e fecham com uma pedra muito grande. Bem, aí Caifás ficou sabendo desse fato, ficou com muita raiva de José de Arimateia e Nicodemos, ficou indignado deles não pedir autorização a Caifás para fazer isso, porque Caifás queria que o corpo fosse jogado numa vala para todo mundo ver, né. E aí Caifás vai até Pilatos e pede a Pilatos para colocar, né, os soldados romanos dele vigiando o túmulo. Pilatos falou que isso era problema dele, que não ia, Pilatos já estava por aqui com ele. Mesmo porque um detalhe que eu esqueci de falar, que quando, eh, Caifás e os sacerdotes levam Jesus até a casa de Pôncio Pilatos convida eles para entrar. E eles falaram que não iam entrar não, porque senão eles iam se tornar impuros e não teria tempo para se purificar para os rituais do começo da Páscoa, né, à noite, olha bem. Se tornar impuros, então eles eram muito preocupados com essa lei, né, do puro, do impuro, de se misturar com um não hebreu, com um gentio, não podia entrar na casa dessa pessoa, porque depois o processo de purificação demorava muito. Bem, enfim, aí o próprio Caifás teve que pegar os próprios soldados dele judeu, pegou 4 e pôs lá tomando conta do túmulo. E eles tomando conta do túmulo lá, cada um ficava tomando, né, tomando conta e os outros descansavam um pouco, e de repente um dos soldados ouve um barulho muito grande dentro do túmulo, sentiu a terra tremer e de repente veio um homem andando, entregou um pedaço de pano para ele que ele não conseguia ver o rosto, viu que o homem estava nu e o homem sumiu por meio das árvores. Bem, ele ficou totalmente assustado com esse fato, acordou os outros soldados e falou com eles para eles tirarem essa pedra. Tiraram essa pedra e entraram lá e via que não tinha mais nenhum corpo lá dentro. Então eles ficaram muito assustados, viu que tinha um linho jogado lá e também o pano que fica sobre o rosto do morto, né, esse soldado que recebeu o pano voltou com ele lá para dentro e eles saíram correndo muito assustados, acordaram Caifás e contaram para Caifás o que havia acontecido. Caifás ficou muito nervoso, bateu na cara deles, porque naquela época ele era o sumo sacerdote, né, um homem muito importante. E aí bateu nos soldados, pegou uma sacola de dinheiro e deu para cada um e mandou eles calarem a boca e sumir. Bem, saíram todos lá de dentro, correndo, né, e esse soldado que pegou esse linho, começou a gritar: "Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou". E de repente ele desmaia. Os outros 3 foram encontrados mortos, diz que foi suicídio, ou então queima de arquivo. Nicodemos encontrou esse homem desmaiado, levou para a casa dele e escondeu ele, esse soldado. Bem, no dia seguinte, Maria Madalena, né, e as outras vão lá no túmulo de Jesus, porque queriam preparar o corpo do Senhor, não sabia se eles haviam preparado direito. A discípula também de Jesus, que amava Jesus, né, que seguidora fiel de Jesus, muito triste, porque perdeu um amigo, perdeu, né, o grande amor da sua vida, amor, aquele amor, né, de irmãos.
De repente, quando ela chega lá no túmulo, também ela vê que está vazio. Então, num dos evangelhos relata que o próprio Jesus apareceu para ela e pediu que ela fosse avisasse a Pedro e a João. Ela volta lá, fala com Pedro e João, eles também vêm até o sepulcro, vê que o sepulcro está vazio, ficaram muito perturbados com aquilo. João já acreditou que Jesus havia ressuscitado, Pedro ainda não, porque humanamente falando é difícil, né, você acreditar nisso. Mas de noite, na casa, estavam todos escondidos lá na casa, na parte de cima, aonde eles haviam feito a última ceia, e de repente, né, o próprio Jesus ressuscitado aparece para eles. Passagem da morte para a vida eterna, mas aparece em carne, né, falam com eles, mostra os cravos nas mãos, no pé, mostra a ferida no seu coração. E aí, a primeira coisa que ele deseja para os discípulos: "A paz esteja convosco". E eles precisavam muito de paz. Imagina a tristeza daqueles homens, o sofrimento que eles ficaram aqueles 2 dias escondidos no mar, com medo de serem pegos também pelo Império Romano, né. Até nós teríamos esse medo. Eu acho que qualquer um fugiria também, é totalmente justificado a situação que eles viveram. E Jesus apareceu para aqueles homens, né, desejando que a paz esteja com eles. E eles ficaram assim, uns com medo, outros maravilhados, porque aí eles entenderam, né, que Jesus iria reconstruir o seu templo em 3 dias. Aí começou a ligar tudo aquilo que ouviram de Jesus. E aqueles homens que estavam pensando em voltar para Galiléia, tiveram tanta coragem que saíram dali, daquela sala, e começaram a testemunhar Jesus, né, em Jerusalém. Eles entregaram a sua vida, sem medo de nada, largaram tudo para contar a história de Jesus. E o mais importante aí também é que 8 dias depois, Jesus aparece novamente para eles naquela sala, porque Tomé não havia acreditado na ressurreição de Jesus. Então, Jesus aparece, deseja a paz novamente e manda Tomé tocar, né, nas suas feridas, nas suas chagas. E Tomé fica com medo e nem tem coragem, inclusive, né, ele fala: "Meu Senhor e meu Deus". E aí todos eles saem pelo mundo testemunhando Jesus. Depois disso, por 40 dias, Jesus andou, né, pela terra, inclusive apareceu para várias pessoas, testemunharam, inclusive os discípulos de Emaús, Maria Madalena, Pedro, e Pedro, inclusive, né, que funda a igreja primitiva de Jesus, que está toda a história no Atos dos Apóstolos aí, junto com Paulo, que foi o maior missionário que levou o evangelho para toda a Ásia, né, para toda a Europa. Mas esse assunto fica para um próximo vídeo aí que a gente vai fazer. Jesus veio para trazer a boa nova para o povo. Para falar com os leprosos, para falar com os doentes, com os pobres, que eles também eram amados por Deus, que por eles estarem doentes não era castigo de Deus. As coisas acontecem com as pessoas boas, com as pessoas ruins, né, isso faz parte da vida, mas que Deus é um Deus de misericórdia que ama a todos, isso foi o principal. E em Mateus, quando Jesus faz o sermão da montanha, né, finaliza com uma parte muito bonita e que a gente deve usar na nossa vida também. Faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Essa é a lei dos profetas.